A maioria dos músicos de igreja comete um erro. É um erro silencioso. E esse erro faz o louvor soar amador, mesmo sem ninguém perceber. Eu mesmo já cometi esse erro. Você provavelmente também está cometendo agora. Nesse vídeo eu vou te mostrar 8 dicas para você tocar violão na igreja de um jeito assim realmente transformador. Transforma o louvor. E uma dessas dicas ninguém te fala. E tem uma dessas dicas aí, essa ninguém te fala. Ninguém te fala. Mas é exatamente o que separa o músico mediano do músico que toca e todo mundo respeita. Fica até o final do vídeo. Você vai entender o motivo, o porquê. Sabe o que me fez querer tocar violão? Não foi Villa-Lobos, não foi Bach, não foi Beethoven, não foi o mestre Tárrega, não. Foi o ministério de louvor da minha igreja. Quando eu era criança, eu ficava olhando para aquelas pessoas tocando no culto. Aí eu pensava, um dia eu quero estar lá, um dia eu quero tocar aqui na igreja. Se você também tem essa história, esse vídeo foi feito para você. Antes de começar a te passar as dicas, eu preciso te avisar uma coisa. A dica número 7 vai mudar completamente a forma como você toca na igreja. Não é sobre técnica, não é sobre teoria musical. É sobre algo que vai muito, muito além do instrumento em si, do violão em si. Continua aqui que você vai entender. Dica número 1. Domine o básico antes de começar a tocar. Parece óbvio, mas muita gente ignora isso. Tem gente que aprende 3 músicas, pega o jeito de alguns ritmos e já quer tocar no culto. Mas na equipe de louvor, imprevistos acontecem, gente. O pastor pede lá um hino antigo, o líder muda a música na hora e você está lá com o violão na mão, prontinho, sem saber o que fazer. Então domina pelo menos os acordes básicos. Aprende alguns compassos de 3x4, de 4x4, que está tudo dentro disso. Saiba ler pelo menos uma cifrinha para poder usar quando precisar. Isso vai te dar autonomia para qualquer situação. Já é o princípio. Isso eu chamo de básico. Dica número 2. Estude o repertório da sua igreja. Não adianta saber tocar bem se você não conhece as músicas, os hinos que mais tocam ali na sua igreja semanalmente. Antes de cada culto, peça a lista de músicas, de hinos com antecedência. Estude cada uma delas. Pratica no tempo certo. Entende a dinâmica de cada parte. Quanto mais familiar você fica, quanto mais familiar você tiver com aquele repertório, mais livre você vai estar na hora de adorar a Deus, na hora de tocar. Você vai fluir. Preciso fazer uma observação. Tem igrejas que não têm essa antecedência. Os louvores serão esses ou aqueles. Está aqui a lista. Eu entendo isso. Na minha, por exemplo, não tinha. Mas existem algumas que tem, que você consegue fazer isso. Se for o seu caso, coloque aqui nos comentários. E se for o seu caso também da igreja que não tem previsibilidade nenhuma, você chega lá, o que vai ser? Coloca aqui nos comentários também. Que eu quero levar aqui o canal com conteúdo para as duas situações. Para atender você que tem uma previsibilidade e para você que tem que, seja o que Deus quiser. Dica número 3. Mantenha seu instrumento afinado, gente. Isso parece simples, mas destrói muitos louvores. O músico chega atrasado, tira a viola, tira a guitarra, tira o baixo do bag e sai tocando. E vai embora até o sonzão, Não, tenha o cuidado, já chegou atrasado, ou se chegou antecipado, aí tem a obrigação de tocar afinado. Veio o seu afinador, hoje em dia é um violão, todos têm um afinador aqui, ou seu afinador externo, afina seu instrumento, seja cuidadoso. Claro que eu já tenho aquela questão de manter as cordas minimamente aceitável com a sonoridade e que aceite uma afinação. Senão, as cordas estarão afinadas, mas na hora que você prender, já foi, não tem nada afinado. Então isso é muito importante já para você cuidar disso de forma preventiva e não esperar os outros músicos falar, olha, tá meio estranho aí, hein? Dá uma olhada na afinação. Não espere esse momento acontecer. Previna, toque afinado. É muito comum o músico ensaiar, deixar o violão na igreja e quando chega na hora do culto, só pegar e tocar. Qual o resultado? A banda inteira vai soar estranho, a banda inteira vai soar errado. O violão é orgânico, ele reage ao calor, ao frio, à umidade. A afinação muda e às vezes você nem percebe. Então sempre afina antes de tocar e se puder ter aquele afinadorzinho de contato que fica aqui, você ainda vai olhando o que está acontecendo, o ar-condicionado, isso tudo muda. E aí numa pausa lá você vai e corrige a sua afinação. Crie esse hábito. Dica número 4. Pratique com a banda. E não sozinho. Tocar bem sozinho é uma coisa. Tocar bem junto com os outros, com a banda, é outra coisa totalmente, completamente diferente.
Na banda você precisa ouvir mais, respeitar os outros. Às vezes você tem até que tirar a mão. Comece com arranjos simplificados, siga a bateria, ela define o tempo, o time, a velocidade, a dinâmica da música. Sem encaixe com a banda, não tem louvor, tem barulho. Ensaia junto. Quanto antes, melhor, para aquilo ficar masterizado. Muitas vezes acontece você estar tocando seu violão sozinho na sua casa. Tranquilo, mão cheia. Tá tudo lindo. E vai viajando. Só que na hora que você chega na banda, tem um piano também tocando esses acordes. Tem lá uma guitarra também fazendo. Aí você precisa ter uma educação musical, uma percepção, para não encher a mão, para não dar aquele embolar tudo. Então, o que você vai fazer? Às vezes, dependendo da dinâmica, dependendo do momento, às vezes você não vai fazer nem levada, às vezes você vai fazer... Aí você deixa o piano sobrar. De repente, se for uma banda entrosada, aí o pianista olha para você, aí ele vai para o apoio e te dá liberdade para uma levada mais de condução, e o baterista vem crescendo para um outro ponto da música, para um ápice da música. Então tenha essa percepção, esse bom senso. Estou falando, tocando com a banda. E você sozinho na quarta-feira que a banda não está lá. Aí muda tudo. Aí você é a bateria, você é o baixo, você é o violão, você é o tudo. E às vezes você é até o cantor ou a cantora também. Você é a banda completa. Aí muda tudo isso. Agora estou com banda, então controle sua dinâmica. E o que é dinâmica? Dinâmica é saber a hora de tocar forte e a hora de tocar quase nada, ou a hora de parar até. Muitos músicos tocam no mesmo volume a música inteira e ao mesmo tempo. Isso cansa, tira a emoção do louvor. Aprenda a diminuir nas partes de adoração. Cresce na parte da celebração. Deixa a música respirar. O silêncio também é música. Silêncio dentro de uma música pode ser mais poderoso do que um bolo de nota, um monte de fritação. Isso faz toda a diferença dentro da sua sonoridade. E a contribuição da sua sonoridade dentro do todo, dentro da banda, um louvor melhor a Deus. Dica número 6, aprenda a tocar qualquer ritmo do jeito certo. Tem vários gêneros, vários estilos e com nomes americanizados dentro da igreja. Tudo bem, tá tudo certo. Mas independentemente de qual estilo, de qual ritmo, qual que é o A-chip, é o B-chip, é o C-chip, é o D-chip, é o Orc-chip, seja lá qual que for, faça direito. Ouça aquele estilo, vai lá nas bandas de referência que lançou aquele estilo, aquele nome específico que daqui 2 anos já mudou também, são muitos modismos, ok? Mas na essência da raiz, seja lá o ritmo que for, o estilo da moda que for, faça com excelência, busque na fonte, estude a levada, a leveza. Isso também vai fazer você um violonista diferente. A cabeça é o 80-20 dessa equação. A cabeça manda na levada. É muito importante que você entenda como cada acorde se encaixa dentro de cada estilo. Vou te dar exemplo. Tem casos que você nunca vai tocar um Lá maior assim, chamado gavetão. Tem casos que você vai colocar nona em tudo. Ok, por exemplo, Lá maior com nona. Vai pro Ré, mesma coisa. Faz parte do estilo. A mão direita não tão pesada. Aí você vai tocar um corinho de fogo, você não vai usar isso aqui, ó. É uma outra situação. Você vai... Manda fogo, Senhor. Mudou o violão. Então, Senhor. Aí se vai. Então você precisa também entender que cada gênero, cada estilo, cada segmento tem uma forma de tocar. O acorde é o mesmo, ele vai sofrer alterações. Nessa alteração pode ter a inclusão de um dissonante, mas não está nem escrito. O estilo pede isso, o gênero pede isso. A forma de você conduzir a mão direita. Às vezes para aquele estilo você tem que usar, às vezes, poucas notas, nem todas, porque uma vai ficar soando como ponte de união entre um acorde e outro.
outro. Estamos chegando na dica número 7. Lembra que eu te falei que ela vai além da técnica? Presta atenção agora, porque isso aqui é o que separa um músico que toca na igreja de um músico que ministra na igreja. Olha a diferença. Dica 7. Cuide da sua vida espiritual. Essa é a dica que ninguém fala aí no canal de música. Você pode ter a melhor técnica do mundo, violonista 1, blaster top, pode conhecer todos os acordes, todas as escalas, pode afinar o violão com perfeição, afina em cada nota, mas se o seu coração não estiver no lugar certo, o louvor não vai fluir. A unção não vem do instrumento, não, vem de quem está tocando esse instrumento. Cuida da sua vida de oração, cuida da sua relação com Deus fora da igreja, porque o que acontece no seu particular aparece no seu louvor, reflete diretamente no seu louvor. Dica número 8. Grave seus ensaios e ouça depois. Essa dica vai acelerar a sua evolução de um jeito que você nunca imaginou, nem imagina. A maioria dos músicos toca, termina e nunca ouve como ficou. Grava o ensaio, grava o culto, depois ouve com atenção. Você vai perceber erros que lá naquele momento você não percebeu, você não sentiu na hora. Você vai identificar onde você pode melhorar. Você vai ouvir o que a congregação está ouvindo de você. Quem se escuta evolui mais rápido do que quem só pratica, só toca, só manda, vai, todo alegrinho, caras e bocas, e não sabe o que está rolando lá fora, só tem a intenção de mandar. E como que isso está chegando lá fora? Como está o timbre do meu violão lá do outro lado? Como que está o volume na banda? Até para você chegar e falar para o técnico que tem uma percepção diferente da sua, talvez para mais, talvez para menos, mas você fala, olha, você acha mesmo que esse volume aqui tá bom? Como que a igreja está sentindo o seu violão? E você, no todo, o que você pode contribuir com essa banda sua aí? Você fala, gente, eu estava ouvindo aqui, gravei um ensaio, ao líder lá, ou no ensaio, dá uma ouvida nisso aqui. Vocês não acham que isso aqui, esse ponto pode melhorar? Mesmo às vezes nem sendo um ponto da sua parte, contribui, colabore, aperfeiçoe e passe isso para frente. Estão aí as 8 dicas para você tocar violão na sua igreja. Tocar com mais confiança, com mais técnica, com mais unção. Comenta aqui embaixo qual foi a dica que te pegou mais. Deixa o like e se esse conteúdo te ajudou, se inscreve no canal porque tem muita coisa boa chegando por aí. E eu quero saber realmente qual é a sua necessidade. O que você quer que eu fale que vai ajudar você aí na sua comunidade, na sua igreja, tocando na banda ou tocando sozinho. E você quer ter contato comigo diretamente com aula ao vivo? Eu disse aula ao vivo, onde você vai poder trazer o seu problema pontual para aula ao vivo. Levanta a mão, fala e eu te ajudo. Não é o meu auxiliar, nem meu secretário, não. Eu, pessoalmente, te ajudando. Uma aula semanal e o precinho, ó, desse tamanho. Eu tenho até vergonha de falar quanto que é muito baratinho. O link está aqui embaixo, no primeiro comentário fixado. Clica aqui e se inscreva que na próxima semana eu quero você ao vivo comigo na próxima aula, próxima semana. E depois você volta e assiste esse vídeo aqui, ó.